Seja muito bem-vindo a este canal e hoje vamos meditar em Provérbios, capítulo 10 e extrair segredos desse texto para nós. Revelações de Deus pela palavra para nós. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. O texto está falando para que nós nos preocupemos com os nossos pais. Se nós fizermos as coisas corretas, o nosso pai ficará alegre, a nossa mãe ficará alegre. E existe um mandamento que é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Dentre os 10 mandamentos, o mandamento de honrar ao pai e honrar a mãe é um dos mandamentos que já vem acompanhado de uma promessa de que você terá vida longa, de que você terá longevidade, de que os seus dias se prolongarão na terra, porque o pai vai dar o conselho para o filho, para que não se envolva com o crime, para que não se envolva com aquilo que é enganoso e que pode levar à morte. O conselho da mãe vai ser da mesma forma, para que o filho administre bem o seu recurso, para que o seu filho cuide bem da sua família, para que o seu filho possa ter um casamento feliz, para que o seu filho possa ter um trabalho onde ele é abençoado, onde ele tem uma vida abençoada. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Se eu bater a cabeça pela minha decisão, isso não impacta ninguém, só a mim mesmo. Mas isso é errado, porque as pessoas que estão à sua volta vão sofrer, e o seu pai e a sua mãe também vão sofrer. Se você exagerar na bebida alcoólica e tiver cirrose e viver embriagado e der escândalos no meio das pessoas, o seu pai vai sofrer, a sua mãe também vai sofrer, porque eles sofrem com as suas decisões. Se você é casado, se você é casada e você toma decisões erradas, você também vai trazer um impacto na vida. Por isso você deve se preocupar com as suas decisões e no impacto que elas causam nas pessoas à sua volta. Versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Muitas pessoas praticam crimes e enriquecem. Depois que são descobertas pela polícia, todo o dinheiro que arrecadaram fica apreendido para pagar os débitos dos crimes que foram cometidos. E a justiça livra da morte. Aqueles que praticam os crimes correm o risco de morrer, mas aqueles que vivem o tempo todo praticando a justiça não correm esse risco. De nada vale a riqueza que é adquirida de maneira errônea, corrompida, suja, porque você pode sofrer o impacto disso, e isso pode levar a sua vida e pode levar a sua vida para o inferno, porque aquele que morre cometendo o pecado, andando no caminho do erro, não receberá a vida eterna com Jesus. Versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Deus, ele prepara o pão nosso de cada dia. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou seus discípulos a orarem pedindo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Davi, em um dos salmos, escreveu: já fui moço e já fui velho, mas nunca vi um justo padecendo fome, padecendo necessidade. E esse texto vai
na mesma linha. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Ou seja, Deus não concorda, não compactua com o desejo dos ímpios. Verso 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Mão enganosa é mão preguiçosa, mão que não faz as coisas que lhe são confiadas da melhor forma possível. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 fala: tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais, não há trabalho, não há ciência, não há nada. Então, o texto fala que, enquanto você estiver com vida, você deve fazer o seu melhor em tudo que você faz. Seja uma empregada doméstica, faça a melhor limpeza que você puder fazer. Seja um médico ou seja um advogado, faça o melhor atendimento, realize o melhor trabalho que você puder fazer, porque a mão dos diligentes enriquece. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O texto está ensinando que você deve aproveitar os tempos da sua mocidade, da sua juventude, para pensar em obter riqueza. Você deve pensar de maneira, quanto mais jovem você pensar em aprender habilidades para criar um negócio próprio, mais chances você tem de no futuro ter uma boa velhice. Quanto mais cedo você aprender sobre aplicações financeiras, administração de recurso, gerenciamento de dinheiro, investimentos, melhor para você, porque você vai saber onde aplicar, como guardar e como multiplicar os seus recursos. Isso é uma parte da vida. Estude finanças. Se você tem chance de estudar alguma coisa, estude finanças. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aquele que dorme na época da colheita é filho que envergonha. O texto está dizendo também que não adianta nada você trabalhar, trabalhar e ajuntar no verão e fazer o seu trabalho de maneira diligente, semeando, 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 e quando chega a hora de fazer o trabalho da colheita, a pessoa dorme e não faz o trabalho de fazer a colheita que ele mesmo produziu. Vai ser um trabalho em vão. Em outras palavras, podemos fazer a seguinte aplicação: não adianta uma pessoa trabalhar, trabalhar, juntar riquezas e a pessoa envelhece e ela, ao invés de colher uma parte para que ela desfrute, para que ela tenha o descanso, ela fica trabalhando e continua produzindo sem parar. Uma parte da colheita de um trabalho intenso é o descanso. Eclesiastes capítulo 4 tem um dos versículos que fala que eu vi a homem que trabalha durante todo o tempo e ele não tem esposa e não tem irmã. E, no entanto, ajunta mesmo sem saber para quem ficará toda a riqueza ajuntada. Isso também é vaidade. Então, o próprio Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, fala que ao longo de tudo que ele viu na vida, ele viu pessoas assim, que vivem só trabalhando e mesmo sendo sozinhos, sem terem ninguém para dar de comer, ainda assim continuavam trabalhando, e que isso é vaidade. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O texto está dizendo que
O justo, aquele que não difama com a sua língua, não fala mal do seu próximo, não vive fofocando a respeito do outro, não injuria o próximo. Injuriar é xingar a outra pessoa diminuindo a sua honra subjetiva, diminuindo, dizendo para a pessoa, por exemplo, que ela é tola, que ela é burra, que ela é otária, coisas assim. Esses tipos de xingamento que afetam a honra da pessoa. Isso é injúria. Difamação, quando a pessoa fala mal de alguém para os outros, queimando a fama, queimando a reputação da pessoa. Calúnia é quando a pessoa imputa a prática de um crime, sabendo que a pessoa não cometeu aquele crime. Então a pessoa diz: fulano é ladrão. Se você não tem como provar que a pessoa é ladra, não diga isso. Porque suponhamos que você diga: o fulano é ladrão. Se alguém disser assim: eu quero que você prove agora que ele é ladrão, e você não tiver provas, então você está praticando calúnia contra aquela pessoa, porque você está imputando um crime para aquela pessoa que você tem que dizer que você sabe que ela não cometeu aquele crime, porque você não tem provas de que ela o cometeu. Então, seja sábio na sua palavra. O Salmo 15 fala a respeito disso. Se você nunca avaliou essa questão da calúnia, da difamação e da injúria, abra o Salmo 15 e leia. Leia também o Salmo 12, porque o Salmo 12 fala que as pessoas que praticam o mal, elas dizem: nós usamos a nossa língua da forma como queremos, falaremos o que quisermos e prevaleceremos. E o Salmo 12 condena o uso indevido da língua. Então o texto fala: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios são aqueles que usam a boca para caluniar, injuriar e difamar, mas o justo se afasta dessas coisas. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Veja que o texto está dizendo: se você for justo, as pessoas vão ter uma boa memória a seu respeito. Elas vão dizer que podem contar com você. Vão dizer que você tem prudência, que você tem conhecimento, que você é sábio, que você é um bom pai, uma boa mãe, que você é uma pessoa exemplar, que você é uma pessoa que não usa a boca para falar bobagens, que você é uma pessoa que faz as coisas certas. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os que não são justos e que fazem as coisas erradas, quando são lembradas, quando falam o nome delas, as pessoas já dizem: esse é desleal. Fiz um contrato com ele, ele não cumpriu. Já fez coisas erradas para o pai, para a mãe, para o filho. Então o nome do ímpio apodrecerá. Qual o motivo desse versículo estar aqui? Quando lembram bem de você, você tem melhores contatos, você tem mais oportunidades e chances de trabalho, de portas abertas, mas se o seu nome está apodrecido, as oportunidades que você tem certamente se fecham. O justo tem o poder de indicar alguém para que consiga uma vaga de trabalho, tem o poder de ajudar outras pessoas, porque a sua palavra tem valor. Mas o nome do ímpio não se sustenta nem para que ele mesmo consiga uma porta aberta ou uma oportunidade. Versículo 8: sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Então aqui o texto faz uma comparação. O sábio de coração
ele presta atenção nos mandamentos e ele aceita a correção. Agora o louco é aquele que não teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, fala que o temor do Senhor, ou seja, o altíssimo respeito a Deus, é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria, desprezam o conhecimento do santo, ignoram o conhecimento de Deus. Então o louco, paurador, aquele que insiste em fazer as coisas erradas, será transtornado. Transtorno é quando a pessoa esperava, tinha a expectativa de ter um resultado, mas aquele resultado não acontece. Ela fica frustrada, decepcionada. E há pessoas que fazem a coisa errada e elas ainda esperam que o resultado seja favorável a eles. Não será. Se você fizer algo errado, é certo que você será transtornado. Gálatas, na carta que Paulo escreveu para a igreja da Galácia, para os Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 9: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quando você anda com sinceridade, você não tem com o que se preocupar. Você pode dizer tudo o que você fez sem se preocupar em criar versões para suas mentiras, porque você lembra de maneira fácil e tranquila aquilo que você fez. A palavra sinceridade vem de sincero, e sincero vem de sincera, que significa sem cera. Quando um vaso está trincado, costuma-se pegar a cera para tapear a trinca, para esconder a trinca do vaso. Mas aquele que está sincero é aquele que vem diante de Deus sem cera, sem máscaras. É aquele que vem diante de Deus e diz: Deus, hoje eu senti tal pecado. E relata o pecado para Deus na sua oração particular e diz que a Deus que quer ser purificado e não quer mais transgredir, não quer mais pecar novamente. Então, quem anda em sinceridade anda seguro. Andar em sinceridade não significa que você nunca vai errar, mas significa que quando você errar, você vai admitir e vai pagar a consequência diante de todos e com alegria. Vai pagar a consequência com alegria, porque sabe que depois ficará completamente isento, ficará completamente limpo, ficará completamente correto e seguro. Existem alguns erros que, se você cometer, não haverá como você camuflar as consequências. Um adultério, por exemplo, é um ato que gera grande sofrimento no cônjuge e que pode levar ao divórcio. E o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 19, que no caso do adultério existe legitimidade para que se peça o divórcio. Então, um crime praticado de maneira grave também não tem um retorno, a não ser como consequência alguns anos de prisão. Agora, o que perverte os seus caminhos será conhecido, ou seja, quem faz perversidade será conhecido, será sim conhecido, será sim lembrado, mas terá uma má lembrança, a lembrança de alguém que vive fazendo coisas erradas. Versículo 10: o que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. O texto está falando sobre a pessoa que vive trapaceando as outras pessoas,
que vive enganando. Porque quando o texto fala o que acena com os olhos, fala a respeito do comportamento daquelas pessoas que vivem criando sinais com os seus comparsas, com os seus amigos, com os seus cúmplices, que se armam para enganar o outro. Então eles vivem com as suas trapaças, um acenando com o outro, criando golpes para enganar os outros. O que acena com os olhos dá dores. Ele vai trazer dores e sofrimento para as pessoas com quem ele se relaciona, porque ele vive enganando e trapaceando. Então, se você se envolveu com alguma pessoa que lhe trapaceou e que já lhe trouxe dores, saiba que essa pessoa vai repetir esse comportamento com você no futuro. Então, quando você se depara com uma pessoa que lhe causou uma dor, o que você precisa fazer é perdoá-la pela dor que você passou e se afastar dela, não permitir que ela tenha acesso à sua amizade, para que você não se prejudique. Fique atento com pessoas que já geraram prejuízos para outras pessoas que lhe relataram terem sofrido alguma trapaça ou algum dano, porque se ela fez um golpe com relação a alguém que você conhece, certamente que ela fará com você também. Então preste atenção e busque referências a respeito das pessoas com quem você faz amizades e com quem você se relaciona. Preste atenção naquilo que a pessoa faz. Outro dia, uma pessoa da igreja conheceu uma moça que parecia inocente. E ela disse que ficou surpresa quando um dia essa moça, que parecia tão inocente, apareceu com o telefone celular e contou para essa pessoa da igreja: Olha, ganhei esse celular. A pessoa deixou ali no banheiro agora e eu peguei. Então essa pessoa da igreja disse: Eu nunca imaginei, olhando pela aparência dessa pessoa que parece tão singela e tão inocente, que ela teria coragem de pegar um telefone celular de alguém. Então, nós não devemos julgar as pessoas pela aparência, mas devemos julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, principalmente pelo que fazem, principalmente pelo que falam. Veja que a parte B do verso 10 fala: E o tolo de lábios será transtornado. Aquele que fala o que não deve, injúria, calúnia e difamação, será frustrado, porque certamente que as pessoas verão que ela é uma pessoa que vive falando mal dos outros. Versículo 11: A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Já falamos a respeito dessa questão da calúnia, da injúria, da difamação, e o versículo 11 está, mais uma vez, falando a respeito desse pecado. Pecado significa errar o alvo. O nosso alvo é usar a nossa vida e a nossa boca para edificação e salvação das pessoas. Então a boca do justo, que é aquele que se ajusta à vontade de Deus, é manancial de vida, porque o justo, que é aquele que ajusta a sua vida para obedecer os mandamentos, ele vai conhecer a palavra e ele vai compreender que o seu propósito é trazer vida para as pessoas. Então ele vai falar a respeito de coisas que trazem vida, que trazem o reino de Deus para a terra, que trazem a salvação para as pessoas, que anunciam o fortalecimento do casamento, o fortalecimento da prática da atividade física, o fortalecimento do cuidado com a alimentação saudável para que a pessoa possa ter uma boa velhice, o fortalecimento do conhecimento para que as pessoas leiam mais livros
e tenham conhecimento para que possam, pelo conhecimento, ter uma vida mais plena e feliz. Então a boca do justo, ela vai falar coisas que trazem vida. Ela é uma fonte de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios, ou seja, o falar mal a respeito do próximo, o injuriar o próximo, diminuindo a sua honra, dizendo que a pessoa é uma otária, uma pessoa que não presta, é o que cobre a boca dos ímpios. Verso 12: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A pessoa que tem ódio, quando ela encontra a pessoa de quem ela tem ódio, ela começa a criar contendas, começa a xingar, começa a responder. Algumas vão até a pessoa que odeiam e empurram, outras começam a dar socos e pontapés, querendo praticar a violência física contra a pessoa odiada. Mas o amor cobre todas as transgressões. O amor perdoa. Isso não significa que você precisa andar de braços dados com a pessoa que lhe fez mal, mas significa apenas que você limpa o que a pessoa fez contra você e quando você a encontra, você a deixa. Que Deus abençoe ela e você segue o seu caminho sem guardar nenhum ressentimento, nenhuma mágoa e nenhuma preocupação com relação a esse assunto. Seja sábio, não guarde mágoa de ninguém. Se você guardar mágoa de alguém, significa que você é escravo dessa pessoa. Porque o seu coração vai sempre estar com memória, com lembrança. Ah, aquela pessoa me fez o mal. No dia seguinte, ah, aquela pessoa me fez o mal. E aí você vai acordar todos os dias lembrando que aquela pessoa lhe fez o mal. E quando você lembra de alguma coisa que foi feita a você de mal, você também tem a sua saúde afetada. Por isso é tão importante perdoar. Perdoar e manifestar o amor de Deus perdoando é um ato de amor próprio. É um ato em que você reconhece o valor da sua própria vida. Você diz: a minha vida vale muito. Não vou gastar nenhum segundo lembrando do mal que me fizeram. Se me fizeram o mal, então eu não ando mais com essa pessoa. Eu perdoo ela imediatamente, está perdoado. E sigo o meu caminho sabendo que não devo andar com aquela pessoa. Quando encontrar com essa pessoa, o meu coração está completamente limpo porque eu já perdoei lá atrás. Algumas pessoas dizem que conseguiram alcançar um nível bastante alto em relação ao tema do perdão. Elas nos ensinam que, quando uma pessoa me faz o mal, eu ignoro imediatamente e eu já me afasto e sei que não posso me aproximar daquela pessoa. Não dá nem tempo do mal que a pessoa me fez entrar no meu coração, de tanto que eu entendi essa palavra, de tanto que eu entendi a relevância de não guardar nada de mal de ninguém para o meu próprio bem-estar, para a minha própria saúde. Esse é um ensinamento sábio. É bom estar atento. A pessoa fez o mal, você não deixa nem entrar o mal. Você já fala: fez o mal para mim, ah, então tá tudo bem. Já tá perdoado, olha, eu já não me envolvo mais com você. Corta o contrato, deixa de ter o relacionamento com aquela pessoa e vai à frente e esquece, nunca mais lembra daquilo. Versículo 13. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O texto está falando que o sábio fala coisas inteligentes, com conhecimento e com prudência. Que você usa, o sábio usa a sua boca de maneira inteligente. Mas aquele que fala tolices acaba recebendo a vara, que simboliza o castigo. Aquele que injuria o próximo, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Sofre o risco
de receber o xingamento também como retribuição do que está fazendo. Dependendo da pessoa que você, contra quem você pratica calúnia, você pode ser processado. Dependendo da pessoa que você difama, você pode responder a um processo. Então, a vara é o risco que a pessoa corre de sofrer um processo, de ser agredida, de ser xingada como retribuição por aquilo que falou, por aquilo que disse. Versículo 14: Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O texto está dizendo que muitas vezes a pessoa sábia, ela fica em silêncio. E muitas vezes o sábio fica em silêncio porque existem recomendações, como por exemplo em Provérbios capítulo 9, que ensinam: não corrija o tolo, porque o tolo te aborrecerá. Corrige o sábio, e ele te amará. Então, o texto ensina em Provérbios 9 que corrigir a pessoa tola só vai trazer transtorno para você, porque o tolo, ele insiste em fazer a coisa errada e ele só se sente feliz quando as pessoas apoiam o que ele faz. Então, o sábio muitas vezes ele esconde a sabedoria. Ele fica em silêncio, ele só olha e ele sabe que o tolo está indo por um caminho mau e eles vê que aquele caminho é um caminho mau. Mas o sábio vai alertar o tolo nos momentos mais difíceis. Por exemplo, se o tolo estiver indo para a morte, o sábio vai dizer algumas palavras para que ele escape da morte. Mas se o tolo não ouvir a palavra, ele colherá a consequência. Agora, a boca do tolo é uma destruição. O texto do versículo 14 está fazendo uma comparação. Os sábios têm tanta coisa para dizer e muitas vezes eles não falam. Mas o tolo, ele gosta de abrir a boca, ele gosta de falar sem parar. E tudo que ele fala é apenas destruição. O poder da palavra é muito grande. Quando a pessoa fala, por exemplo, para você que está com intenção de criar um projeto, quando você conta um projeto para alguém e a pessoa fala assim: mas isso é muito difícil, a boca dela já está sendo uma oração. Está dizendo: você vai ter muitas dificuldades de fazer isso. Então, se você conta um projeto seu para alguém e esse alguém fala para você que é muito difícil, você já deve responder imediatamente: eu superarei, com a graça de Deus, todos os obstáculos e me realizarei pela constância e pela sabedoria. Porque quando você diz isso na sequência, você está anulando aquela oração que foi feita contra você, de que aquilo que você está fazendo é difícil. Nunca receba uma palavra negativa sem dizer outra palavra positiva. Qualquer palavra que disserem, mas você não vai conseguir, diga imediatamente: isso está revogado. Eu conseguirei. Versículo 15: A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Então, o versículo 15 está dizendo que o rico, que tem uma grande fazenda, ele coloca seguranças, ele tem o seu gado, ele tem as suas plantações, com as quais ele recebe riqueza, e com a sua riqueza ele tem segurança, e na sua segurança ele tem uma fortaleza, um lugar que é forte, que é seguro, onde ele pode ter paz. Então a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. E a destruição dos pobres é justamente a sua pobreza, o pobre, que não tem recurso, não tem casa, não tem carro, não tem acesso à educação. O que o texto mostra é
que que vale a pena você buscar a riqueza. Muitas pessoas dizem que a Bíblia condena a riqueza, mas Abraão foi um homem rico, e Isaque, o seu filho, também foi rico, e Jacó também foi rico, e José também foi rico. E muitas pessoas que ajudavam a Jesus, que eram mulheres que eram ricas, que ofertavam no ministério de Jesus. Eram mulheres anônimas. Talvez a Bíblia não relata esposas de homens que eram ricos, que podiam ajudar com as suas riquezas. Quando você tem dinheiro, quando você tem riqueza, você tem segurança em toda a sua vida. Você pode ver os seus filhos em uma escola melhor. Você pode ter um relacionamento onde o dinheiro não é preocupação. A grande maioria dos divórcios acontece pela falta de dinheiro. Então, o dinheiro é uma parte importante da sua vida. E o dinheiro, ele é o símbolo de que o seu trabalho está sendo bem feito, de que a sua vida está sendo produtiva, de que você está fazendo alguma coisa que está trazendo e gerando resultado. Agora, a pobreza é a destruição do pobre porque sem dinheiro não há escola, sem dinheiro não há segurança, sem dinheiro não há comida na mesa, sem dinheiro não há condição de se pagar pelo transporte, pelo aquecimento no período do inverno. Então, o dinheiro é algo importante com o que as pessoas devem se preocupar. Esse versículo está dizendo que você deve aprender sobre recursos financeiros. Você deve estudar finanças. Você deve pensar em ter um trabalho e em como você vai fazer para conseguir um outro trabalho em que você ganhe mais. Você precisa pensar se o topo da carreira na empresa em que você trabalha é X, você deve pensar se esse X é suficiente para a sua vida futura. Você precisa pensar na sua aposentadoria, como você pretende se aposentar. Então, esses pensamentos, eles não são pecado. É pecado você pensar no futuro, mas não é pecado você orar e dizer: Deus, cuida do meu futuro e que hoje eu consiga fazer o melhor para que eu tenha uma vida que hoje está em paz e que a administração do recurso vai multiplicar e que o amanhã, se o amanhã chegar para mim, se eu acordar com vida, terei a continuidade de uma vida agradável, com segurança. Versículo 16: A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então aqui está havendo uma diferença entre as ações, os comportamentos. O justo faz tudo aquilo que vai trazer vida. O justo pensa a respeito dos seus atos, das suas palavras, dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas ações, para fazer algo que edifica. O ímpio também pensa em fazer o mal, em fazer a coisa errada. Versículo 17. E esse versículo 16 está nos trazendo uma recomendação. Quando você perceber que uma pessoa é justa, saiba que aquela pessoa sempre será justa e você pode incluir no seu círculo de amigos. Mas uma pessoa que faz coisas erradas, ela tende a fazer coisas erradas. Eu digo que ela tende porque essa é uma tendência. Não significa que o ímpio não possa se arrepender, confessar o seu pecado e mudar a sua rota. E o justo também corre o risco, se um dia resolver largar a justiça e praticar o mal, então é hora de deixá-lo
para seguir a sua impiedade. O melhor é que a pessoa, obviamente, se incline para a justiça, mas isso é uma decisão que cada pessoa toma cada dia em que acorda. Provérbios 9 fala justamente sobre isso, que a sabedoria clama do cume das montanhas, nas praças, nas ruas, ela está chamando a atenção. E na última parte de Provérbios 9 está escrito que a mulher louca e alvoroçadora também está convidando no alto das montanhas, à entrada das portas, nas ruas e nas praças, chamando aqueles que são simples para que façam a coisa errada. Então, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos o convite da sabedoria e o convite da tolice. O justo vai fazer as coisas para se conduzir para a vida, e o ímpio para as coisas erradas. O versículo 17 fala que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Está repetindo o que nós já estamos falando. O caminho para a vida é de quem guarda a coisa correta. O que abandona, ou seja, é possível que a pessoa abandone a correção. E quando ela abandonar a correção, ela errará. Versículo 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Mais uma vez, o texto de Provérbios 10 está falando sobre o uso da língua. Quem tem ódio tem lábios falsos, ou seja, se a pessoa tem ódio e ela continua conversando com a pessoa que ela odeia e ela ainda bajula a pessoa, ela é uma pessoa falsa. São aquelas situações em que alguém trabalha como empregado em uma empresa, foi humilhado ou foi humilhada pelo superior e ela guardou aquela mágoa e ela fala: esse chefe é uma pessoa ruim, é um sem caráter, é uma pessoa que pratica o mal. E ela carrega aquele ódio, mas ela fica presa naquele trabalho porque ela precisa do seu sustento, mas ela fica carregando aquele ódio e ela fala para o chefe: oi, tudo bem? E todos os dias ela cumprimenta a pessoa e faz a aparência de que tudo está bem. Se você está passando por uma situação como essas, não estou dizendo que você deve pedir a conta, até porque se você pedir a conta e procurar outro trabalho onde você seja respeitado, mas carregar o ódio daquela pessoa, você é escravo daquela pessoa, daquele chefe antigo, porque você está com o seu coração carregado de ódio. Você não vai ter lábios falsos, você não precisará mentir, mas a sua vida será carregada de um peso que afetará a sua própria saúde. Então, é necessário que você perdoe de maneira imediata, para que você não seja um falso e para que o seu coração esteja em paz. E o que difama é um insensato. Aquele que fala mal do outro é um insensato, porque aquele que gasta o tempo falando mal dos outros, ele vive falando mal. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de outro, está gastando a sua própria vida, quando deveria usar o tempo de maneira mais inteligente. Além do que, quando você difama alguém, você está criando uma energia que vai se voltar contra você mesmo. Deus abomina aquele que difama o justo, então o próprio Deus reservará a justiça contra você pela sua difamação contra o próximo. Além disso, quando você difama alguém, a pessoa que está ouvindo você difamando, presta atenção em quem você é. Preste atenção quando alguém vem a você para difamar alguém, que essa pessoa amanhã, quando você virar-lhe as costas, estará falando mal a respeito de você mesmo. Então não tenha amizades e não conte da sua vida quando você percebe que a pessoa vive falando mal do próximo, porque a próxima vítima
será você. E aquele que difama é alguém que não guarda segredo de ninguém. É aquele que fala a respeito de todos e a respeito de tudo e não guarda segredo de nada, mas usa toda a informação que conhece contra as pessoas. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Veja que o versículo 19 fala que quando você fala demais, não tem como você não transgredir. É necessário pensar naquilo que você fala, é necessário pensar naquilo que você diz. Quando você pensa no que você fala, você modera os seus lábios, você é prudente. Quando você fala tudo que lhe vem na mente, sem meditar se aquilo está de acordo, você comete um pecado, você transgride. Muitas pessoas têm um pensamento negativo e elas verbalizam. Ó vida, ó azar, nada do que eu faço dá certo. Vou fazer esse projeto, acho que não vai dar certo. Você está pecando, você está cometendo transgressão, você está desacreditando de você mesmo. Você está usando palavras para fazerem uma oração contra você. Tudo que você fala é uma oração. Quando você fala, não dá certo, é como se você estivesse orando. Deus, não coloque as tuas mãos e não faça dar certo, porque eu estou dizendo que não vai dar certo. Mas quando você fala, vai dar certo, Deus está comigo. Você está fazendo uma oração em que você está dizendo que você vai conseguir. E Deus lhe ajudará e você conseguirá. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Mais uma vez, o texto fala que o que o justo fala, ele escolhe, ele seleciona suas palavras. Agora, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Como você conhece o coração de uma pessoa? Quando a pessoa fala e quando a pessoa toma ações, atitudes. O que a pessoa fala e o que a pessoa faz é o que a pessoa é. Jesus disse: se você quer conhecer uma árvore, você precisa colher o seu fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo que a pessoa fala e pelo que a pessoa faz, você conhece o coração da pessoa. Quando o texto fala o coração dos ímpios é de nenhum preço, ele está dizendo que os ímpios são pessoas que não têm valor. E você conhece e identifica o ímpio por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Os lábios dos justos apacentam muitos porque trazem ensinamento. Os tolos morrem por falta de entendimento, porque a falta de entendimento da vida os faz fazerem coisas erradas e tomarem caminhos tortuosos, que levam à morte. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Quando você recebe a bênção do Senhor, você recebe riqueza. Agora, o mal vai trazer a morte, a pobreza, a ruína. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Versículo 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Aqui está um contraste. O tolo se diverte fazendo mal. O sábio se diverte estudando e conhecendo as coisas a respeito de todos os assuntos. Verso 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Então, o que o ímpio teme, que corresponde a ser preso, ser descoberto, essas coisas, elas acontecem. Podem não acontecer na hora, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Quando nós gravamos Provérbios capítulo 1 desta série que estamos gravando, fizemos o relato de uma mulher que foi descoberta há alguns dias atrás
de falsificar cartões de crédito. Ela falsificava cartões de crédito para sacar dinheiro indevido no CPF de várias pessoas. Ela conseguiu ficar muito rica. Ela estava morando em uma mansão com valor de 6 milhões de reais, além de ter muitos carros luxuosos e muitos objetos, joias, que totalizam 15 milhões de reais. Mas, de repente, depois de 6 anos dando golpes e golpes, ela foi descoberta pela polícia e a sua fotografia está estampada na página de vários jornais. A casa que ela tem vai para leilão e o dinheiro será revertido para ser devolvido para as pessoas que sofreram o golpe. Os carros e as joias terão o mesmo destino. E agora ela está com a foto estampada nos jornais, nas páginas de quem pratica crime, além de estar dentro da prisão em razão do mal que cometeu. Então o temor do ímpio virá sobre ele. Duraram 6 anos esses golpes. Talvez ela deu o golpe no primeiro ano e disse: nunca vai me sobrevir o mal. E ela deve ter ficado com convicção de que não deveria acontecer o mal a ela quando ela chegou no 6º ano. Mas eis que de repente a polícia bateu na porta e ela foi descoberta. Então o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Deus honra aquele que pratica a justiça, que realiza as obras da justiça. Versículo 20, o que significa, antes de ir para o 25, vale a pena você continuar fazendo sempre a justiça, porque no longo prazo o justo vê o resultado. No longo prazo, o ímpio recebe o seu resultado. Por isso você nunca deve ter inveja daquele que pratica o mal, porque imagine que você tivesse contato com essa mulher e visse ela enriquecendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Você poderia ter inveja do que ela conquistou, mas você não conhece o futuro dela, que é, no 6º ano, ser descoberta e agora estar arruinada dentro de uma prisão. Versículo 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Uma tempestade vem e vai. Assim como essa mulher, ela veio, mas ela se foi. Agora o justo tem perpétuo fundamento. Quando você faz as coisas certas, você tem alicerce na sua vida. Você constrói a sua casa de tal maneira que você consiga se sustentar. Versículo 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vinagre não serve para nada para os dentes. Fumaça só atrapalha os nossos olhos. Quando você se depara com uma pessoa preguiçosa, é assim que ela é para quem lhe manda. Não serve para nada e também atrapalha. Fuja de uma pessoa preguiçosa. E se você é a pessoa preguiçosa, leia Provérbios, capítulo 6. Leia o versículo 6 até o versículo 11. Lá, o texto de Provérbios ensina que você deve prestar atenção na formiga, porque ela junta no verão para ter mantimento no inverno. Mesmo não tendo chefe, mesmo não tendo superior, ela faz o que faz. E quando você é preguiçoso, você não está atento, porque a fome lhe virá como um ladrão e a necessidade virá como um homem armado. Você não espera o ladrão. Você não espera quando o homem armado vem contra você. A fome e a necessidade virão sobre o preguiçoso de maneira repentina. Antes de ir para o 27. O preguiçoso não é só
aquele que fica sem fazer nada. O preguiçoso também pode ser alguém que trabalha muito em alguma coisa, está insatisfeita com o que ganha, o ganho não é suficiente para pagar as contas, mas ele fala: eu não quero gastar o tempo do meu final de semana para estudar alguma coisa nova. Eu não quero me preocupar em procurar um novo emprego. O preguiçoso é também aquele queixoso que fica num trabalho em que não ganha o suficiente e vive reclamando. Mas aquele que é trabalhador, ele percebendo que não tem dinheiro suficiente, pensando e calculando no seu futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, será que daqui a 10 anos eu quero continuar nesse negócio, nessa empresa, ganhando o mesmo salário? Será que daqui a 10 anos, quando eu precisar de medicamentos, quando eu quiser um carro melhor, quando eu quiser dar uma condição melhor para minha família, será que amanhã, quando eu quiser me casar, eu não vou precisar de um emprego melhor? Então, aquele que pensa nessas coisas, ele está trabalhando em alguma coisa agora, mas ele também está usando a sua mente, o seu pensamento para projetar coisas novas, lugares novos, acessos novos, para que no futuro ele tenha condições de realizar os seus projetos. Portanto, é possível que existam pessoas que estão com a carteira registrada e que trabalham muito, mas que são preguiçosas. São preguiçosas de usarem a mente e de usarem o tempo de descanso por um período de tempo para conseguirem avançar e prosperar, para avançarem para outras carreiras, para avançarem para outros caminhos, onde podem ter uma condição melhor. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O temor do Senhor significa ter altíssimo respeito e consideração por Deus. Se você tem altíssimo respeito e consideração por Deus, você vai buscar conhecer os seus mandamentos e praticá-los. E aquele que conhece os mandamentos e pratica, certamente tem bons resultados, e um desses resultados é o aumento de dias. Porque aquele que cuida de conhecer a Deus, ele cuida de fazer coisas sábias. Ele tem aumento de dias e longevidade porque, por exemplo, ele, quando conhece o mandamento, sabe que deve comer de maneira equilibrada, que deve cuidar da sua saúde. O tolo é aquele que come de maneira exagerada, é aquele que se entrega para a embriaguez, é aquele que se entrega para o consumo dos cigarros, é aquele que não cuida da sua saúde. Então ele vai diminuir o seu tempo de vida. É aquele que não presta atenção com o que fala. Provérbios 10, como nós estamos lendo, fala de maneira repetida sobre a tolice de usar as palavras para o mal. Então aquele que xinga, difama, calunia, injuria o próximo, está correndo risco de ser alvejado. Dependendo da pessoa que você ataca, a pessoa resolve lhe ceifar a vida. Então aquilo que você fala e aquilo que você faz com a sua saúde vai te dar aumento de dias ou vai diminuir o seu tempo de vida. Por isso o temor do Senhor aumenta os dias, porque quando você observa os mandamentos do Senhor, os mandamentos são todos destinados para trazer vida. O versículo 28 fala que a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Aquilo que o justo espera traz alegria, porque o justo, voltando no exemplo quando falamos a respeito do preguiçoso, o justo é aquele que, quando vê que algo não está de acordo com o que ele espera, ele começa a tomar atitudes para mudar a sua história. E ele fica com aquela esperança, vou conseguir. E de fato ele consegue, porque fazendo as coisas certas, ele vai ter bons resultados naquilo que ele busca. Agora, o ímpio,
por exemplo, aqui o preguiçoso, porque ímpio é tudo aquilo que é errado. Ser preguiçoso é o mesmo que ser ímpio, porque é algo que não está de acordo com a palavra. Então o ímpio, o preguiçoso, ele cruzará os braços e ele ficará desejando, esperando que aconteça alguma coisa, mas a sua expectativa perecerá. Indo para Provérbios, capítulo 13, aqui no versículo 4, olha o que nós lemos. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então nós vemos que aqui em Provérbios 13 fala que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Voltando para Provérbios capítulo 10, no versículo 28, é isso que ocorre. A expectação dos ímpios perecerá. Deseja, mas não vai alcançar. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Mais uma vez, o versículo está confirmando a ideia de que quem pratica as coisas certas tem um caminho seguro, como se fosse uma fortaleza. Mas aqueles que praticam o mal seguem para a ruína, para a morte, para a desgraça. Versículo 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Em outras palavras, o justo sempre vai prevalecer. Quando o texto fala que os ímpios não habitarão a terra é o lugar que você deseja. A terra é a casa que você deseja, o carro que você deseja, a vida que você deseja. A terra aqui simboliza a promessa, simboliza aquilo que você espera. Os ímpios não habitarão a terra significa os ímpios não realizarão os seus sonhos, os seus projetos. Eles serão frustrados por praticarem o mal, porque não conseguirão ter segurança e se sustentar naquilo que fizerem. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria e abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Últimos versículos que falam mais uma vez a respeito do uso da boca. O sábio, o justo, produz sabedoria e sabe o que agrada. O tolo usa a língua para a perversidade, vai ser desarraigado e anda falando apenas perversidades. Os últimos versículos repetem a ideia. Cuide daquilo que você fala, porque aquilo que você fala vai trazer a vida ou vai levá-lo à morte.